Bom pessoal, olá a todos, fazendo um vídeo aqui, mais um tema que foi abordado no grupo. Quem perguntou por esse tema foi o Eri Osvaldo e gerou até uma certa discussão lá interessante sobre a questão de Jefté. Será que Jefté sacrificou sua própria filha? Bom, no livro de Juízes diz que Jefté fez um voto ao Senhor. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente der os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Só que dentro do texto dá para a gente entender que foi a filha dele que veio ao encontro dele, e portanto ela teria sido o cumprimento do seu voto, e a sua filha saiu ao seu encontro. A Jefté ficou magoado, ele rasgou suas vestes e disse: ai, minha filha, muito me abateste, está entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Só que dentro aqui do próprio texto, a gente tem a entender que o sacrifício que ele fez foi justamente a virgindade da filha dele, ou seja, ela ficasse sem casamento, porque ela era a única filha, conforme diz aqui, eu até grifei aqui em vermelho, ele não tinha mais filhos, então ela seria consagrada ao Senhor como uma mulher solteira. Aqui, a gente podia até terminar o vídeo aqui já. Nos versículos seguintes ela disse: faze de mim conforme você prometeu a Deus, e ela só pede que ele conceda que ela fique 2 meses, pelos montes chorando a sua virgindade. Ele concede, e depois de 2 meses, quando ela retorna, depois que ela retorna para o seu pai, cumpriu nela o seu voto que tinha feito, o pai dela. Ele queimou ela em holocausto? Não. Ela não conheceu o homem, então foi isso que aconteceu. Então dá a entender, pela lógica, que o voto dela teria sido, o voto dele teria sido justamente isso, sabe? Separar ela, deixar ela sacrificada, consagrada ao Senhor, e não um voto de sacrifício, de matar a própria filha. Agora, o que acontece? Algumas pessoas entendem, por causa aqui do termo holocausto, que o voto dele teria sim teria sido sacrificar a própria filha. Será que foi isso? Vamos analisar então. Primeiro, Deus não permitia sacrifícios humanos, e ele queria que o seu povo fosse separado, santo. Eu já falei disso aqui em outros vídeos, que o termo santo, separado, quer dizer separado dos costumes dos outros povos, daquilo que os outros povos faziam. Vocês podem ver aqui em Deuteronômio: quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar o seu filho ou sua filha pelo fogo. Por quê? Porque isso era um costume comum do mundo antigo, dos povos pagãos oferecerem os filhos em sacrifícios aos deuses. Aqui no caso é um sacrifício ao deus Moloque. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, onde eles ofereciam os próprios filhos, passando pelo fogo, em sacrifício ao deus Moloque. Então, se Deus queria um povo separado dos costumes dos outros povos, é claro que ele não aceitaria sacrifícios humanos, ele não compactuaria com esse tipo de sacrifício. Então seria estranho Jessé fazer uma promessa, algum voto, oferecendo aquilo que saísse vivo da porta da casa dele, podendo ser até um humano, sendo que Deus não aceitaria. Aqui em Salmo você vê também uma confirmação disso, onde Davi fala que os demais povos sacrificavam seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos. Então, ainda que Jessé não tenha prometido a própria filha, Ronaldo, ele prometeu aquilo que sai vivo da sua porta, não foi a própria filha. Mas ele sabia que tinha o risco de ser qualquer ser vivo que passasse pela porta dele. Podia ser um servo dele, um empregado, um amigo, ou a própria filha. Então, quando ele fez o voto, ele era ciente de que poderia ser algum ser humano que viesse ao encontro dele, e ele não seria estranho se ele prometesse sacrificar em holocausto, um ser humano, sendo que o Deus de Israel tinha proibido e eles não aceitariam um sacrifício humano. Agora, o texto em português dá a entender que Jessé fez um sacrifício, mas vamos analisar alguns pontos. Primeiro, o voto. O voto, ou neder em hebraico, era uma promessa realizada em termo solene, em que uma pessoa se obrigava a realizar um ato. Então preste atenção, isso que era um voto. Um voto não é um sacrifício. Quando você pega, por exemplo, lá um cordeiro, alguma coisa, e sacrifício. Não. O voto, a pessoa se obrigava a realizar um ato ou abster-se de algo. Isso que é um voto. Por exemplo, eu vou falar assim: Senhor, é que nem uma promessa católica. Se o Senhor me ajudar a arrumar um emprego, eu não vou beber nunca mais. Eu vou me abster de álcool. Isso não é um sacrifício, é só um voto, uma promessa. Então é mais ou menos isso. Vocês podem ver aqui no livro de Samuel o voto de Ana, que é idêntico ao voto de Jacó. Ana fez um voto, ela se levantou, e o voto dela, ela disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, então foi isso que ela pediu, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Ou seja, os dias da vida de quem? Do filho homem. Então aqui ela promete que se Deus desse um filho para ela, os dias da vida desse menino, o filho homem no caso, perdão, seriam dedicados ao Senhor. Então isso aqui era uma obrigação de realizar um ato, aqui no voto de Ana. E sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, o menino nunca ia cortar o cabelo, então ele ia se abster de passar navalha na cabeça. Então você vê que o voto de Ana, ele consiste nessas duas partes, ó, obrigar a realização de um ato e abster-se de algo. Então é mais ou menos assim. Tinha também o voto lá de Nazireu, né, que está lá em Sansão, que a pessoa não cortava o cabelo e não bebia. Enfim, então isso é um tipo de voto, não é um sacrifício. E na lei do voto era comum a pessoa dar um valor estimado de uma pessoa, conforme você vê aqui em Levítico. Ó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém fizer particular voto, segundo a sua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se a sua avaliação de um homem, se for a sua avaliação de um homem da idade de 24 anos, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata. Então, além do voto, consistia também em se fazer algum tipo de equivalente, quer um sacrifício ou quer uma compensação financeira, do mesmo equivalente da pessoa. Então os votos, diferentes de sacrifício humano, eles podiam ser feitos sim com pessoas, porque o voto não era um sacrifício. A pessoa podia oferecer a alguém ou um ser humano como uma consagração ao Senhor. Ó, meu filho vai ser consagrado ao Senhor, nunca vai passar navalha na cabeça dele. Isso é um voto, é diferente de sacrifício. E o voto podiam ser feito a pessoas. E era comum, junto ao voto, também se oferecer um sacrifício, como aqui no caso de Ana. Ela fez um voto que o menino dedicaria os seus dias de vida ao Senhor e não cortaria o cabelo, né? Não passaria navalha na sua cabeça. Mas você vê que quando ela cumpre o voto, ela também ofereceu 3 bezerros e uma farinha. Então ela ofereceu também um sacrifício junto com o voto. O que dá a entender que era comum você fazer um voto, oferecer uma vida, e ao mesmo tempo você pegar um equivalente, que nem diz aqui em Levítico, e oferecer esse equivalente em sacrifício para Deus. No caso de Ana foi 3 bezerros, tá? Um holocausto. Então o voto de Jefté foi o mesmo de Ana, mas ele disse que ofereceria o que passasse por sua porta viva em holocausto. O termo holocausto, olá, ele é do mesmo radical do termo elevação, alá. Portanto, ele não ofereceu o que passasse pela sua porta em sacrifício queimado, mas em sacrifício de elevação, ou seja, consagrado ao Senhor. Então é diferente. Não é a mesma coisa de um sacrifício de um animal, por exemplo, como um sacrifício de expiação, onde você oferecia um olá apenas como sacrifício queimado, uma carne queimada. Não. Aqui era um sacrifício de elevação, porque ele combina os dois termos que têm o mesmo radical. Ou seja, aquilo vai ser elevado ao Senhor em sacrifício. É um tipo de sacrifício, mas sem envolver morte. E Jefté ficou magoado, que é outro grande ponto da questão. Por que ele ficou tão nervoso quando ele viu que foi a filha dele que passou pela porta? Por ter tido um passado constrangedor. Vocês vão ver lá na história de Juízes que ele era filho de uma prostituta. E finalmente os filhos de Israel teriam orgulho dele, porque ele ia ajudar a salvar Israel do povo de Amon, os amonitas. Mas quando sua filha cruza a porta, ela foi oferecida em elevação ao Senhor, mantendo-se virgem, portanto sem descendente. Lembrando que era a única filha dele, que nem diz aqui no texto. Ó. Ele não tinha outros filhos. Aqui, ó. Perdão aqui, tá muito rápido. Ele só tinha uma filha aqui, ó. Ela era sua única filha. Então, a partir do momento que foi ela que passou e ele ia cumprir nela uma consagração ao Senhor de se abster de algo, no caso dela de se abster de casamento e relação sexual, logo ele não teria descendente. E naquela época de Jefté, não ter descendente era algo muito mal visto, era desonroso, era visto como uma coisa ruim, né? Nossa, fulano não vai ter descendentes. Então isso era mal visto na época. Por isso que Jefté ficou magoado, rasgou suas vestes, porque se ele tivesse outros filhos, ele teria descendente através de outros filhos. Mas como ele não tinha, e a filha dele se manteve virgem, né? Ficou até 2 meses lá chorando a virgindade dela, então a família dele acabou ali praticamente. Então, agora vamos ler o texto agora, entendendo esses termos. Só para finalizar. Jefté fez um voto ao Senhor, um voto, não um sacrifício, um voto que nem o voto de Ana, que consiste em abster-se de algo ou praticar um ato específico. E ele disse, se totalmente me deste os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da minha porta. Então quando ele disse aquilo que saindo da minha porta,
Ele era ciente que podia ser qualquer ser vivo, mesmo se não fosse a filha dele, podia ser um servo, um empregado, até um amigo. Me vieram ao encontro, vivo. Esse vivo aqui em alguns textos tem, mas eu olhei no Bible Robo, não tem, mas alguns blogs hebraicos e sites tem, então eu acredito que tem uma variação textual. Isso só mostra também e confirma que a promessa não foi feita de matar ninguém, seria alguém vivo. Voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso que saísse da porta dele será do Senhor, ou seja, será consagrado ao Senhor. E o elevarei em holocausto, ou seja, não vou fazer um holocausto com ele, eu vou elevar ele em holocausto. Seria uma tradução mais correta dos termos Olá e Alá combinados aqui. Elevarei aquela pessoa em holocausto, ou seja, eu vou consagrar aquela pessoa ao Senhor, ela vai se abster de algo em sacrifício ao Senhor. Foi exatamente o que a gente vê aqui no cumprimento da filha dele, onde ela ficou virgem, ela ficou 2 meses chorando a virgindade dela, e quando ela voltou dos 2 meses depois de chorar a virgindade dela, o que ele fez? Ele matou ela? Não. Ele simplesmente cumpriu nela o voto que ele tinha feito, e ela não conheceu homem. Então esse foi o voto de Jefité, ok? Então analisem aí direitinho, porque realmente esse texto dá uma confusão por causa do termo holocausto que aparece ali, mas foi basicamente isso. O voto dela foi ter sido, o voto dele foi ter consagrado a filha dele eternamente virgem ao Senhor, em elevação ao Senhor, ok? Paz a todos.